Quero a câmera em Lucas Colar. Neste momento, a câmera da verdade, né? O Lucas Colar. Você não pode mentir, né? Tá. Tá bem. Ai. Por que se o preço for o que o Inter quer, não dá para vender pro Bahia? Diga agora! É que o na Bahia verdade. É concorrente do Inter? Pera aí um pouquinho. É que na verdade não é o preço que o Inter quer, né? Segundo os colegas da ESPN, a proposta do Grupo City / Bahia é de 12 milhões de euros. Mas 50%, cara. 12 milhões de euros dividido por 2, o que daria os 50% do Inter, 6 milhões de euros. O Inter quer 8 ou 9 milhões de euros pela sua parte. Ah, então isso é importante. Seria a proposta mais baixa que o Inter recebeu até o momento. Então, assim, os 12 milhões de euros não são para o Inter. Não, o Inter fica com metade do valor. Aí é baixo. Tu contrata um substituto para o Maurício a 6 milhões de euros. Do mercado nesse momento. E a ideia do Inter é justamente essa, né? Esperar, né, a metade do ano, porque aguarda uma convocação do Maurício para a seleção pré-olímpica, que vai disputar os Jogos Olímpicos de Paris na metade do ano. E não há um desespero financeiro do Inter para vender o Maurício pelo aporte da Liga Forte, que já entrou uma parcela em 2023 e entra outra em 2024, na casa dos 100 milhões. E a venda do Johnny para o Betis entra no orçamento 2024, não entrou em 2023. Então, para o fluxo de caixa, que é o problema que o Diogo apontou do Grêmio, né? Falta o fluxo ali para contratar alguns jogadores, o Inter neste momento não tem, né? Então o Inter tem uma segurança de manter o Maurício, porque seria muito ruim perdê-lo, terminou o ano em alta, é difícil achar um jogador no mercado. Digamos que o Inter contrate o Everton Ribeiro como reposição ao Maurício. Teria de trazer mais um, né? Afinal o Maurício é o único jogador jovem hoje do time titular do Inter. Então tu venderia um jogador de 23 para repor com um de 34. Precisaria ainda de um jogador mais novo para dar um fôlego ao time titular do Inter. Então, o que disse o Bruno Soares é perfeito. O Inter não quer vender o Maurício para o mercado nacional e já recusou propostas, né, do Corinthians e do Palmeiras, e agora esta suposta proposta do Grupo City, né, que tem o Bahia como clube aqui no Brasil. Mas o Bragantino. E o Bragantino também, e segue batendo o pé. Olha, nós vendemos o Maurício, mas o preço é 18 milhões de euros. O Inter ficando com 9, ou 8, né, 16 ou 18 milhões de euros, e aí começa a conversar. Mas eu, pelo que eu vi no Beira-Rio, imagino que ele não sai nessa janela. Eu entendi bem, você comparou o Maurício com o Everton Ribeiro. Não, estou dizendo em posição, né? Não, você até falou alguém mais físico, né? Alguém para. Não, mais jovem, né? Para dar uma oxigenada, né? sim. Uhum. Não, perfeito. Se o Inter contrata o Everton Ribeiro. Vou guardar isso aí. Calma, eu falei que se o Inter contratar o Everton Ribeiro e vender o Maurício, vai seguir precisando de um outro jogador para a função. Ele não é uma reposição ao Maurício. Lucas Dias, tu que além do Lucas Colar, do Bruno Soares, do Diogo Rossi, você é cara de grandes repórteres aqui. Fala a verdade para essa câmera aqui que agora vai te pegar. Câmera 2. O Inter está sendo pressionado para vender o Maurício? Total. E até assim, não acho tão absurdo a partir do momento que a gente está falando de um empresário como o André Cury. O André Cury fez a principal transação do futebol brasileiro na história. A ida do Neymar para o Barcelona. Ele foi o intermediário. E a maior do Inter. Ele e o Wagner Ribeiro. E a maior do Inter também, o Nico Lopes. Então assim, o André Cury... Tem o Yuri Alberto, Oscar. O André Cury, tem o Arangues, na primeira vinda do Arangues, essa Quem segunda é que também. não é do André Cury, hein, cara? No Inter tem alguns. O André Cury já teve bem mais jogadores no Inter. Hoje ele tem O André Cury hoje tem o Rômulo, que está sendo comprado. Alan Alan Patrick, Arangues, Matheus Dias. E ele intermediou a vinda do Rocher, mas não agenciou o Rocher. Mas ele entrou que é a situação, por exemplo, com o Borré. Mas assim, Ribeiro, é natural o André Cury querer valorizar o seu jogador, querer que ele seja vendido. Ele já bateu, por exemplo, na porta do Flamengo, há um mês atrás, oferecendo ele para o Flamengo. Ele queria que o Inter aceitasse a proposta de 8 milhões do Corinthians. Até sobre essa possível oferta, que segundo o Inter não chegou na mesa do clube, seriam 12 milhões. Vai lá, seria 50%, que é o que o Inter tem. Seria 6 milhões, mas a matéria da ESPN diz que o Inter tem 60, na verdade é 50, mas seria uma composição de percentual para chegar no Internacional esses 8 milhões. Só que vamos lá, leitura óbvia da situação. Se o Inter recusou uma oferta da Major League Soccer, do Charlotte, de 8 milhões pelos 50%, por que o Inter vai aceitar uma do Bahia de 8 milhões? Não faz sentido. É que talvez o Maurício não queira ir pro Charlotte também. Mas e o Maurício vai querer ir pro Bahia? Também. Eu não vou menosprezar o Bahia. É que o Bahia não é o Bahia, muito, né? tá? Mas ainda assim, Diogo, mesmo que tu jogue um ano, tu vai ir jogar um ano no Bahia.
Com todo respeito ao Bahia, mas tu Não, tá indo se jogar uma fosse no ao Bahia. inverso, digamos assim, a proposta fosse do Grupo City, mas ele fosse jogar no Girona. Eu acho E que é talvez um ele outro cenário. aceitasse. O Girona é um outro líder cenário. do espanhol, né? Sim. Mas eu não sei, gente. Daqui Ainda a é. pouco. É? 6 meses de Bahia e daqui a pouco para no Girona ou. Eu não sei em se o algum jogador outro- ia querer isso. Tá? Algum outro clube da Europa. O fato é, quanto é 60% desses 12 milhões? Eu Não. sei que o Inter tem 50, mas quanto é É 60%? um pouco mais de 100, quase 7. 7,200. 7,200, diz Paulo Pires. que 34 sabe milhões tudo. de reais, se a gente for Vende. converter, mas um Pode pouquinho vender. mais. Pode vender. Pelo Não amor tá de bem Deus, vendido. gente. Futebol brasileiro, 7 milhões de euros. Não acho que tá bem vendido. Eu tenho uma tese sobre Não, isso. o Eu prejuízo tenho uma tese pensa sobre comigo. isso. é muito maior. Pensa comigo uma coisa. Ah. Eu não estou falando de futebol europeu. Eu estou falando de um clube brasileiro que tem um aporte europeu comprando de outro brasileiro. Foi o valor que o Bragantino pagou pelo Praxedes. Entendeu? É isso que eu estou falando. Não estou dizendo... Se chegar aqui um clube europeu tentando comprar o Maurício por 7 milhões, eu não vendo. Tá.